Nós vimos alguns domingos atrás que Deus nos ama de tal maneira, ou seja, Deus nos ama sem medida, Deus nos ama todo o tempo, Deus nos ama apesar daquilo que somos. E eu vou mais longe ainda, apesar daquilo que fazemos. E talvez podemos acrescentar também, apesar daquilo que nós não fazemos. Depois de experimentarmos deste grande amor de Deus, surge uma questão que eu creio que é muito importante. Como podemos responder corretamente, adequadamente, a esta tão grande manifestação de amor para conosco? Como que nós podemos responder a este tão grande amor de Deus para conosco? E o próprio Senhor Jesus nos dá a resposta. Jesus nos ensina como podemos responder corretamente a este maravilhoso amor de Deus. Por que eu estou enfatizando o corretamente? Porque muitas vezes nós achamos que estamos respondendo corretamente, correspondendo como deveríamos a este amor de Deus, e na verdade não estamos. Nós gostamos muito de iludir a nós mesmos. E nós achamos muitas vezes que está tudo bem, quando na verdade muitas vezes as coisas estão muito mal. Vamos ver, portanto, como você e eu podemos responder corretamente a este amor grandioso de Deus para conosco. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 28 até o verso de número 34. Marcos capítulo 12, do verso 28 ao verso 34. E depois da leitura, quero convidar o Messias, está mais bronzeado, né? Esteve visitando os seus pais e está de volta para estar orando a Deus, pedindo a bênção de Deus para a pregação da palavra nesta noite. Marcos capítulo 12, a partir do verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão de Jesus com os que estavam ali, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus está na reta final do seu ministério. É a última e derradeira semana. É a última vez que ele está andando pelas ruas de Jerusalém, que ele está andando ali nos átrios do templo de Jerusalém. Seus adversários
estão fechando cerco sobre ele. E numa sequência terrível, os vários grupos religiosos vão se revezando um a um, tentando desacreditar, desestabilizar o Senhor Jesus. Primeiro são os fariseus e os herodianos. Os herodianos, eles são um partido de sustentação para o rei Herodes. O rei Herodes não era de origem judaica, mas ele havia conseguido chegar a esta posição graças ao Império Romano, e este grupo de judeus davam apoio e respaldo para o governo de Herodes. E eles perguntam a Jesus sobre quem deveria ou como se deveria pagar os impostos. A resposta de Jesus desmonta completamente a armadilha dele, quando Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando esses saem imediatamente, os saduceus, que é um outro grupo religioso, pergunta a Jesus sobre a questão da ressurreição, conta uma historinha fictícia de uma mulher que teve vários maridos, todos morreram, e quando ela morreu, de quem ela seria a esposa? Ou quem deles seria o seu marido? E Jesus responde de maneira que deixa aqueles homens sem ação e reafirma a realidade da ressurreição dos corpos, uma vez que os saduceus nem sequer criam na ressurreição dos corpos. Então, depois dessa série de questões, um dos escribas, provavelmente a serviço dos fariseus, coloca uma questão muito controversa dentro do judaísmo. Pergunta a Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Haviam duas linhas interpretativas. Aqueles que defendiam que não deveria haver diferença de grau entre os mandamentos bíblicos, né, do Antigo Testamento. Esta linha é defendida principalmente pelos fariseus, que incluíam nesta observância da lei, a chamada lei oral. Ou seja, aquela lei que não estava registrada nas Escrituras, mas foi desenvolvida à parte e preservada oralmente. Então, para eles não havia interesse que houvesse mandamentos maiores ou menores, porque eles gostavam muito dos mandamentos menores e muitas vezes insignificantes, pelos quais eles se agarravam e tentavam viver de forma legalista. E havia também aqueles que defendiam que mesmo entre os mandamentos haviam aqueles mandamentos que eram maiores ou mais importantes que os demais. Eram os que desejavam sintetizar, ou seja, expressar todo o propósito da lei numa única frase. E a resposta de Jesus deixa claro que ele segue esta segunda linha interpretativa. Para Jesus, a genuína vida cristã é de fato uma seleção das prioridades corretas. Quando isso não acontece, nós corremos o risco de enfatizarmos o secundário e desprezarmos o principal. E um exemplo muito prático disso está naquelas duas irmãs, Marta e Maria. Tudo que Marta estava fazendo naquele momento era bom, era correto. Ela fica sabendo que Jesus e os discípulos vão passar mais uma vez na casa delas, ali em Betânia, e Marta então começa a fazer todos os preparativos para oferecer a Jesus a melhor recepção possível. E ela então trabalha exaustivamente. E tudo isso ela faz pensando em Jesus. Mas Marta está preocupada com as coisas que são secundárias. Maria priorizou, naquele momento, o mais importante. Jesus chega e Maria se assenta aos seus pés para ouvi-lo. Foi a última vez que Jesus esteve naquela casa. Logo Jesus estaria sendo traído, preso, morto, estaria ressuscitando e depois haveria de subir aos céus. E nunca mais Jesus estaria ali naquela sala, naquela casa. E Maria, portanto, naquele momento, soube escolher
a melhor parte? Qual tem sido as suas prioridades? Como você tem feito a seleção das coisas que são mais e menos importantes na sua vida? Você tem investido a sua vida nas coisas secundárias? Ou você tem investido a sua vida nas coisas que realmente são as mais importantes? Nós falamos que não temos tempo. Mas por que será que nós não temos tempo? E é interessante que nós não temos tempo para as coisas do reino de Deus. Não temos tempo para as coisas da igreja. Para responder ao escriba, o Senhor Jesus vai buscar 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Ouça, ó Israel. Essa expressão é chamada de Shema. Ouça, é a palavra hebraica. E ela é repetida todas as vezes que há reuniões nas sinagogas até hoje. Todos os cultos judeus são abertos com essa expressão chamada Shema. Ouça, ouve, ó Israel. O Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Você deve amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. O outro texto que Jesus vai buscar está em Levítico, capítulo 19, verso 18. E lá está escrito: não procure vingança, não guarde rancor contra ninguém. Ame o seu próximo como a você mesmo. Lembre-se, eu sou o Senhor. Na resposta de Jesus àquele escriba está a resposta para a nossa questão nesta noite. Como podemos corresponder ao grande amor de Deus por nós? Primeiro, amando a Deus. De que forma? Como? Amando a Deus de todo o teu coração. O coração é o centro da nossa vida. Amar a Deus de todo o coração é amá-lo com toda a nossa vida. O que Deus sempre desejou da nação de Israel é que aquelas pessoas o amassem com o coração. O profeta Isaías, falando como boca de Deus, declara: por isso o Senhor diz, esse povo diz que é meu, mas não me obedece, porque o coração dessa gente está longe de mim. Deste modo, a religião deles não passa de um monte de leis que aprenderam de tanto repetir. Uma religiosidade que não tem significado algum para Deus. Tudo que eu faço aqui no domingo, se não houver amor, não tem importância nenhuma. Se o meu coração não está nessas coisas, não há importância nenhuma para Deus. Posso cantar de forma a encantar as multidões, mas se eu não amo a Deus com o meu coração, isso não tem valor algum. É preciso, portanto, queridos, sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. O nosso batimento cardíaco tem que estar sintonizado com o batimento cardíaco de Deus. Não é assim com o bebê e a mamãe? Os corações são sincronizados. Bate no mesmo batimento cardíaco. Uma das coisas mais bonitas que tem é a bateria de escola de samba. E não é porque aquelas pessoas fazem o que fazem que nós vamos deixar de apreciar a parte instrumental do que eles fazem.
a forma sincronizada com que eles batem aqueles tambores. Ou a fanfarra para quem é mais puritano, não é? É uma coisa muito bonita de ver. Tem um filme que faz concurso de fanfarra, não me lembro o nome do filme. As escolas, as universidades, elas competem umas com as outras. E é um filme extraordinário. Como é que o cara consegue fazer aquilo, né? São 30, 40 pessoas tocando e eles tocam na mesma sincronia. Nós devemos amar a Deus assim. Ouça essas palavras que Deus disse a Samuel quando foi escolher o novo rei de Israel, no lugar de Saul, que havia sido deposto por Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Porém, o Senhor olha para o coração. Eu e você olhamos para a aparência, mas Deus olha para o coração. Quando Deus veio escolher um rei para Israel, depois que ele havia rejeitado Saul, ele estava preocupado com o coração do homem. Era o coração que Deus haveria de olhar. O coração do homem revela o seu caráter, a sua dedicação, as suas paixões e desejos. O coração de Davi revelou um coração dedicado, apaixonado, comprometido com Deus. E por isso Deus o escolheu. Por causa do coração de Davi. Davi era uma pessoa sujeita às mesmas deficiências que eu e você estamos sujeitos. Davi teve muitos acertos e erros na sua vida. Mas uma coisa Davi sempre teve, e nós muitas vezes não temos. Davi era apaixonado por Deus. Deus era a razão da vida de Davi. Veja o que Paulo escreve aos Romanos. Pois se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo no fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, serão salvos. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que ele fala a sua fé aos outros, confirmando assim a sua salvação. Nós temos que crer com o coração. A nossa fé tem que nos levar a um compromisso de vida com Deus. Você vê a importância de seu coração no compromisso com Deus? Nós podemos fazer um compromisso com Deus apenas religioso. Mas Deus quer mais de mim e de você. Ele quer que nós empenhemos o nosso coração nesse compromisso. Você entende em seu coração e você crê e confessa a Cristo Jesus no seu coração? Ouça o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, verso 34. Onde o seu coração está, aí vai estar também o teu tesouro. Onde está o seu coração agora? Onde está o teu coração nesse momento da sua vida? Você pode dizer que ama a Deus com todo o seu coração? Você não pode amar a Deus com toda a sua mente, alma, força, antes que você ame a Deus com o teu coração. O que o teu coração tem revelado em relação a Deus. No caso de Davi,
revelou um coração apaixonado por Deus. O que o seu coração tem revelado em relação a Deus? Mas nós devemos amar a Deus também de toda a nossa alma, de toda a tua alma. A palavra hebraica para alma está relacionada com garganta, ou seja, respiração, alento, fôlego. A ideia, portanto, de vida, de pessoa, de indivíduo, de ser, significa amar a Deus com toda a tua vida, com todos os teus desejos, enfim, com toda a tua alma. Amar a Deus com toda a tua alma implica em viver para agradar ou ser agradável a Deus todo o tempo todo. Alguns aqui sabem disso. Quando se apaixonaram alguma vez na vida, e a outra pessoa também, quando há uma correspondência desse amor, você pensa na pessoa o tempo todo, você liga para a pessoa o tempo todo, alguns pais sabem disso, e você quer estar perto daquela pessoa o tempo todo. Isso é amar de toda a tua alma. É estar totalmente comprometido com aquela pessoa. Implica em viver para agradar, ou ser agradável a Deus o tempo todo. Em meu trabalho e atividades diárias, devo agradar a Deus. Em meus relacionamentos, casamento, namoro, amizades, devo agradar a Deus. O meu lazer, os meus momentos de folga, as minhas brincadeiras e piadas devem agradar a Deus o tempo todo. As minhas atividades religiosas devem agradar a Deus o tempo todo. Israel não agradava a Deus com seus cultos e festas religiosas. No próprio livro de Isaías, Deus diz que estava a ponto de vomitar todas aquelas coisas que eles faziam, dizendo que era para Deus, mas cujos corações não estavam comprometidos com aquilo. As suas vidas não tinham compromisso nenhum com aquilo. Os fariseus e escribas, com seu conhecimento e zelo pela lei, não estavam agradando a Deus, porque não amavam a Deus com toda a sua alma. A maioria deles não estava nem aí para as coisas de Deus. Era apenas um legalismo fútil, vulgar e ofensivo a Deus. Amar com toda a tua alma é amar a Deus e não as coisas, e não as bênçãos, sejam materiais ou espirituais, que Deus pode dar. Eu não venho aqui porque Deus vai me abençoar. Eu venho aqui porque Deus está e se agrada disto. Eu canto, eu oro, porque eu quero agradar a Deus. Eu evangelizo, eu contribuo, eu faço tudo que faço porque eu quero agradar a Deus. Porque eu amo com toda a minha alma. Amar com toda a tua alma é dizer como aquele cântico que já foi popular: eu quero a Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Você já pensou assim, não pensou? Faz tempo, né? Você já pensou dessa forma? Você já amou a Deus com essa intensidade? Você já amou a Deus com toda a tua alma? Como você está vivendo a sua vida hoje? Você vive para Deus? O seu desejo é agradar a Deus antes de agradar a si mesmo, antes de agradar a outros?
Mas nós devemos amar a Deus também de todo o nosso entendimento. Amar a Deus de todo o teu entendimento. Amar a Deus implica em conhecer, saber quem é Deus e qual é a sua vontade para as nossas vidas. Aprendemos sobre tantas coisas, fazemos tantos cursos, mas aprendemos tão pouco sobre Deus. Se nós gastássemos 10, 20% do tempo que nós gastamos aprendendo sobre outras coisas para aprendermos a respeito de Deus, com certeza nós o amaríamos muito melhor, porque o conheceríamos melhor. O profeta Oséias relaciona diretamente a falta de amor dos israelitas dos seus dias com a falta de conhecimento deles a respeito de Deus. Aqueles israelitas preferiam conhecer outros deuses do que conhecer ao Deus de Israel. Como posso amar a um Deus que eu não conheço? Como que eu posso amar a um Deus com o qual eu não tenho entendimento? Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos conhecê-lo. E na medida em que eu conheço mais a respeito de Deus, eu passo a amá-lo cada vez mais. Ouça as palavras de Pedro em sua carta. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes que estas coisas aconteçam com você, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que que tantos têm decaído e têm sido arrastados, enganados, iludidos por homens abomináveis? Porque não conhecem a Deus. Eu só posso amar a Deus se de fato eu o conhecer. E eu só posso conhecer a Deus examinando as Escrituras, estudando a Bíblia. O que tem preenchido a sua mente, meu querido? Do que está cheio a tua cabeça? Quanto tempo você passa pensando sobre Deus? Quanto tempo você passa pesquisando sobre Deus? Quanto tempo você passa linkado com Deus? Como é que você pode amar a Deus se você nem o conhece? Se você só o vê rapidamente, uma vez por semana, no domingo à noite? Mas nós devemos amar a Deus também de toda a nossa força, de toda a tua força. Isto é, com toda a nossa capacidade e vigor físico. Deus tem dado saúde e vigor para que você possa louvá-lo. Há um cântico que nós cantávamos bastante, hoje já não cantamos mais, e que dizia: todo ser, todo corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, e por aí vai. Era um remeleixo danado nesse cântico, não é? E o pessoal fazia uma algazarra danada, mas era gostoso, porque é isso mesmo. Nós devemos louvar a Deus com todo o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso coração, mas também com a nossa boca, com os nossos olhos, com o nosso ouvido, com as nossas mãos, com os nossos pés. Não é?
Seu corpo deve amar a Deus. Nas escolas públicas da Suíça, cada aluno é ensinado um slogan que diz o seguinte: meu dever é obedecer e trabalhar para Deus e para a minha pátria. As crianças, quando chegam na escola, aprendem isso. O meu dever é trabalhar para Deus e para a minha pátria. Nas escolas brasileiras diz que o meu dever é ser esperto e passar a perna nos outros. Talvez por isso que nós temos um pequeno problema social no Brasil, quase imperceptível, não é verdade? Amar a Deus com toda a tua força implica em utilizar todas as suas habilidades, dons e talentos para servir a Deus. Calvino entendia e ensinava que todo trabalho, não há trabalho insignificante, todo trabalho deve glorificar a Deus, e não apenas os serviços religiosos. Todo esforço, toda atividade, tudo que faço, deve expressar o meu amor por Cristo. Quando eu apago a luz, ou quando eu acendo uma luz, quando eu abro uma porta, ou quando eu fecho uma porta, quando eu ando, quando eu me assento, quando eu me levanto e quando eu durmo, quando eu conserto um avião e quando eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua, tudo isso deve expressar o meu amor por Cristo. Quando fazemos as coisas, preste bem atenção nisso, querido. Quando fazemos as coisas murmurando e reclamando, e eu não estou falando as coisas só da igreja. Quando você faz as coisas na sua casa, quando você faz as coisas no seu trabalho, por exemplo, domingo passado, não é isso? Foi domingo passado? As pessoas tinham que votar para o presidente desse país. E não eram poucas as pessoas que reclamavam porque tinham que fazer isso. Reclamavam aqueles que estavam trabalhando lá, apesar que vão ganhar 2 dias por um trabalhado. Reclamavam porque tinham que sair das suas casas e ir até as escolas. Reclamavam porque choveu. E eu não estou falando dos outros, estou falando dos crentes. Não é? Quando nós fazemos isso, queridos, quando nós reclamamos, significa que nós não estamos amando a Deus. Você reclama do seu trabalho? Talvez não seja o melhor trabalho do mundo, mas é o teu trabalho. Como você tem feito as coisas na sua vida? Elas expressam o teu amor por Deus? Como você tem feito as coisas na igreja? Elas expressam o teu amor a Deus? Como você tem exercido os seus dons e talentos? Eles expressam o seu amor a Deus? Como você tem utilizado o seu tempo? A utilização do seu tempo tem glorificado a Deus? Expressa o teu amor a Ele? Como podemos corresponder ao grande amor de Deus por nós? Primeiramente, amando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Mas Jesus continua um pouquinho mais. Nós podemos e devemos responder ao grande amor de Deus,
amando ao próximo como a nós mesmos. Amando ao próximo como a nós mesmos. O ser humano foi criado com amor por si mesmo, que deve ser a medida com que deve amar o seu próximo, seu semelhante. Todas as pessoas têm amor próprio. E ela deve amar o seu próximo. O próximo é qualquer pessoa que esteja perto, ao alcance, que me possibilite expressar amor e ajuda, cooperação, apoio. É a essa pessoa que eu devo amar. Em outro texto, Jesus vai mais além e ensina que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. As pessoas que incomodam a nossa vida. As pessoas que querem o nosso mal, até mesmo estas pessoas que estão próximas de nós, devem ser amadas. Jesus diz o seguinte em Mateus 5, ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como podemos responder ao grande amor de Deus? Amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Como é que você tem amado o teu próximo? Quando eu não consigo perdoar uma pessoa, significa que eu não a amo. E se eu não consigo amá-la, como é que eu posso amar a Deus? Como é que eu posso dizer que amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, e não consigo amar o meu próximo? Quando eu não perdoo alguém, significa que eu também não me sinto perdoado. Eu não entendi ainda o que significa o perdão de Deus na minha vida. Não é assim que está escrito lá na oração do Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Eu tenho que responder corretamente ao amor de Deus para comigo, amando ao meu próximo como a mim mesmo. Amando como eu gostaria de ser amado. Todos nós gostamos de ser perdoados. Todos nós gostamos de ser bem tratados. Todos nós gostamos de ser respeitados. E assim como nós gostamos, nós devemos também fazê-lo. Na mesma proporção, na mesma intensidade, na mesma disposição. Na resposta de Jesus, fica muito claro que não basta amar a Deus, e é necessário também amar o próximo.
na mesma proporção e intensidade em que você ama a si mesmo. Você sabe que Deus te ama. Você sabe disso. Você sabe que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz por você. Você sabe disso. A questão é, você ama a Deus? Deus te ama, de verdade. E Ele demonstrou isso na cruz. Você ama a Deus? Como você ama a Deus? Como você tem expressado esse amor a Deus? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças? Você tem amado ao próximo como a ti mesmo? Porque esta é a forma correta de você expressar o seu amor para com Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças. É muito bom saber que Deus nos ama. Mas Deus está perguntando para você nesta noite: tu me amas? Você me ama? E a resposta tem que ser esta: sim, Senhor, eu te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E amo ao meu próximo como a mim mesmo. Qualquer outra resposta não será satisfatória para Deus. Ouvindo a brisa e o pássaro cantar, e vejo além montanhas e colinas, o teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com o meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor.